professora Eliana Faustina. Vim aqui para fazer um pouquinho da correção e deixar uma atividade lá para vocês, hein? Então não pensem que essa correção ela é aí dispensável, que eu sei que tem muitos senhores aí que não estão levando em conta as correções, então vamos fazê-la, tá certo? No final desta correção, estou deixando uma atividade novinha, fresquinha para vocês realizarem e produzirem, beleza? Vamos lá, vamos à correção. Território asiático, regionalizações, tá? Primeira questão corresponde aí às características diversas do continente asiático. Então, assim, a primeira característica, né, a característica que eu abro lá o vídeo de vocês, são as características naturais, em termos aí de relevo, né, com depressões, com planaltos, com conjuntos de montanhas, vejam aqui, altamente congeladas por conta da altitude, né, o Himalaia vai ter essa presença. Nós vamos ter áreas aí, já áreas consideradas desérticas, com a questão do clima mediterrâneo e tal. Nós vamos ter o deserto propriamente dito, com baixas densidades demográficas, né? E esses desertos vão ser correspondentes lá na região do Oriente Médio, com longas extensões aí do deserto do Saara, tá? Então vamos ter toda essa característica. Então nós temos no território asiático uma diversidade muito grande, áreas temperadas, né, com as 4 estações do ano bem definidas, e áreas áridas, semiáridas, né, mediterrâneas, e regiões extremamente congeladas, como a Sibéria, a parte da Rússia e outros, tá bom? Dando aqui continuidade, nós temos um outro aspecto que causa aí uma diversidade gigantesca, é o aspecto étnico, tá? Então a etnia daquele lugar, né, do território asiático, que é o maior continente em extensão territorial do mundo, é muito grande. Aqui a gente vamos ter as geishas japonesas e mãos aqui dadas relacionada aí à grande diversidade étnica cultural que esse território possui. Tá? Então eu vou ter aí civilizações milenares como a chinesa, vou ter o Japão, eu vou ter a Índia, né? Eu vou ter a Coreia do Sul, eu vou ter outros países, os povos árabes. Então eu vou ter culturas extremamente diferentes, né? Diferentes entre si. Por quê? Porque a cultura ocidental, que é a cultura a qual nós nos baseamos, de acordo aí com a visão europeia, tá? Essa cultura, ela é muito semelhante. Os povos têm aí a mesma religião, eles vão ter um padrão de moda, eles vão ter aí um conceito em termos do que vai ser ensinado e tal. Cada um tem a sua especificidade, mas tem uma parte que é muito homogênea nos países aí ocidentais, né? Tanto da Europa como do continente americano. Já no território asiático, não, a gente não vai encontrar isso, e isso é o legal, né? Nós vamos encontrar áreas completamente diferentes entre si. Você não vai ver uma difusão de hábitos tão grandes, alimentares, nem culturais, nem da dança. São extremamente diferentes, e isso é o que traz aí uma diversidade bem interessante no continente asiático, tá? Uma outra característicazinha, né, é a característica religiosa. A característica religiosa, por ser um continente aí muito grande, vai trazer aí um aspecto bem interessante, tá? A religião vai determinar em parte grande acervo cultural, né, e modo de vida das pessoas. Eu trago aí o hinduísmo, a Ásia que vai possuir aí as grandes religiões mundiais. Eu vou ter aí o hinduísmo, a figura do Mahatma Gandhi, né? Eu vou ter aí os deuses do hinduísmo. Então é um povo monoteísta e politeísta ao mesmo tempo, que tem suas crenças, suas culturas, né? Coisas muito específicas daquele território e tal. Nós vamos ter assim uma diversidade muito grande relacionada aqui ao judaísmo, ao budismo, né? Os povos cristãos e os povos islâmicos. Então a presença disso aqui vai ser muito forte, sem contar que nós vamos ter aí o taoísmo lá na região do Japão. O Japão é budista, hinduísta
hinduísta e taoísta, né, do Yin Yang. Então vai ter uma gama, uma série de variações muito fortes e presentes nesse continente, classificando ele aí como diverso nesses 3 aspectos, principalmente, tá? A segunda questão, eu peço para que vocês expliquem aí como se formou o Himalaia. Então, para explicar a formação do Himalaia, eu tenho que entender que a Terra, né, antes, ela era uma coisa só havia um planeta Terra, né, só havia um continente, aqui ele ainda está separadinho, mas só havia um, ele era mais unido, é chamada Pangeia, e só havia um oceano, o Oceano Pacífico. Com o passar dos milhares de anos, né, esses continentes eles foram, se separando, dando origem ao que chamamos de deriva continental. Tá? Então, a deriva continental é o seguinte: a região aqui correspondente à Índia, né, correspondente a esse trechinho do subcontinente indiano, ele se desprendeu do território africano e ele foi ali meio que se encaixando lá para o território da Ásia, tá certo? Quando esse bloco se choca, vejam aqui, houve literalmente um choque, tá? Quando esse bloco continental se choca com esse outro bloco continental, acaba aí formando um conjunto de montanhas, soerguendo esse relevo, tá? Formando o que conhecemos hoje como conjunto de montanhas do Himalaia. Professora, ele é muito congelado, não é exatamente? Porque aqui vão ter áreas extremamente altas, de uma altitude aí muito elevada. Isso faz com que constantemente no topo dessas montanhas estejam sempre o que? Congelado, tá certo, professora? Mas aqui eu não vejo nuvens, não. É a altitude atuando nessa região aqui, tá? Independente da concentração de nuvens ou não, a altitude ela vai atuar. Quanto mais alto, mais frio. Um conceito que vai se aplicar perfeitamente bem a esse conjunto aqui de cadeias do Himalaia, tá? Então, quem assistiu a videoaula conseguiu explicar direitinho como se forma esse conjunto de montanhas tão importantes para a região. Uma outra pergunta foi: quais eram as regiões asiáticas? Bom, as regiões asiáticas, tá certo? São aqui 6. Ásia Setentrional, ou Ásia que está ao extremo norte. Ásia Central, tá? Essa verdinha aqui, beleza? A Ásia, o Oriente Médio, né? Essa região. O Sudeste Asiático, a área amarelinha. E o Extremo Oriente, né? O Extremo Oriente, que vai ser essa parte aqui da China, do Japão e tal. E eu peço para que vocês citem países para cada um deles, coisa que não foi muito difícil, é só olhar aqui no mapa, né? Nós temos a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, a China, na região aqui do Extremo Oriente. No Sudeste Asiático nós vamos ter, né, as ilhas da Indonésia, nós vamos ter aqui as Filipinas, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, entre outros, fica a critério de vocês. A Ásia Meridional, a Índia, nós vamos ter o Butão, nós vamos ter o Paquistão, então é só olhar para o mapa. Tá? Mesma coisa segue para o Oriente Médio, a Ásia Central e a Ásia aqui Setentrional, beleza? Vamos então à quarta questão. Quais os países que estão na região do Oriente Médio e não são árabes, né? Então aqui nós vamos ter, beleza? O Irã. O Irã vai ser um país que está no Oriente Médio, tá? Mas sua origem étnica é persa, tá? Então aqui eu falo sobre a origem étnica desse povo, que não é árabe, beleza? Nós vamos ter aqui também Israel e Turquia, tá? Turquia, que vai ser o povo turco, propriamente dito. Beleza? Que se instalou nessa região. Eles têm modo de vida, cultura islâmica, sim, eles têm, tá? Mas a origem étnica desse povo é turco. E Israel que vai conter aí os povos hebreus,
né? A região de Israel vai ser bem correspondente ao povo hebreu, muito característico aí da cultura, né, da civilização cristã, porque não deixa de ser uma civilização, uma cultura, um modo de vida, tá bom? Diga qual a diferença entre as depressões citadas na videoaula. Então, quem assistiu a videoaula sabe que as depressões citadas foram a depressão relativa, tá? E a depressão aqui absoluta. Qual seria a diferença entre elas? A depressão relativa, ela é rebaixada em relação ao relevo adjacente, ao relevo vizinho. É só dar uma olhada para essa imagem aqui, ó. Eu tenho a depressão, que é a área lá embaixo, e eu tenho esses paredões aqui de planaltos, tá vendo? Os paredões formando o planalto é enorme e a área rebaixada embaixo é chamada de depressão, porque aqui há uma distância em termos de altura muito grande, tá? Já a depressão absoluta, ela é classificada como absoluta porque ela está abaixo do nível do mar. Vejam aqui essa linha, ela está abaixo. Quando ela está abaixo do nível do mar, ela é classificada aí como depressão absoluta. Nós vamos ter aí o Mar Cáspio, né, como sendo uma dessas depressões e tal. Quais as características relevantes para a Indonésia e para o Japão serem citados separadamente? Então, a característica que eu trouxe, né, em relação a essas duas nações é uma característica sísmica, tá? Essas regiões, esses países estão aí em regiões de constante atividade sísmica, o que faz provocar aí terremotos, tsunamis, né? Então, isso aí vai ocorrer constantemente, com muita frequência nessa região, justamente porque eles estão assim, olha, no encontro entre três placas tectônicas, e isso faz com que essas áreas sejam áreas de grande instabilidade, tanto é que eles aprenderam a conviver com esse fenômeno, tá certo, senhores? Para vocês aí a correção vai ficando ao fim, mas a atividade não, tá? Então trouxe para vocês fixarem aí uma atividade que corresponde a 5 questões bem rapidinhas, da qual as respostas estão aí no Livro dos Senhores, na página 352 a 355. Professora, eu não tenho livro. E agora, o que é que eu faço? Dá aquela busca no Google, né? Vai lá na internet, pesquisa, consulta o colega, faz alguma coisa. Te mexe, cara. Vai-te embora fazer a tua atividade e enviar aquela foto para mim, tá certo, senhores? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho.